Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o André, paroquiano aqui da Paróquia Nossa Senhora da Glória, e hoje eu estou aqui para dar o meu testemunho, que eu saí de um meio do espiritismo, do ocultismo, e graças a Maria, eu estou hoje aqui na casa do Pai. O meu testemunho, para começar, eu tenho que voltar lá nas minhas origens na infância, né? Minha origem de berço, ela vem na Igreja Adventista do Sétimo Dia, né? Desde bebê fui apresentado na igreja, meus pais eram daquela denominação. E eu me criei lá, passei minha infância, minha adolescência, parte dela. Só que, se você me perguntar por que eu saí da Igreja Adventista, eu posso te dizer que é porque, para mim, André, eu nunca vi Deus ali. Porque era algo que eu achava que se tinha medo de Deus, pelas próprias crenças deles. Eles acreditam num apocalipse que dão sinais, e as pessoas acabavam numa sociedade que todo mundo é ansioso, ficavam caçando esses sinais e ficavam com medo de uma forma de tentar adivinhar, como se fosse fugir para as montanhas, uma forma meio que paranoica de ver Deus. E aos 14 anos foi a minha disruptura. Eu saí da Igreja Adventista, realmente não via Deus ali, não acreditava que Deus estivesse ali, coisas da adolescência também. E quando você rompe com algo, principalmente no período da adolescência, eu acho que você vai exatamente naquilo que é mais importante para os seus pais, né? E então eu caí direto na negação, o princípio da negação, né? Eu passei a negar que acreditava em algo. E eu fiquei assim por um tempo curto, até que convivendo com meus colegas e tudo, eu comecei a aceitar, a ver coisas do espiritismo, kardecista na época. Não fui para a matriz africana, fiquei no kardecismo. E lá eu me aprofundei e comecei. Porque se eu carecia de respostas no meio adventista, o espiritismo me dava essas respostas. Vou colocar entre aspas, tá? Porque eu acho até que é uma coisa que... É uma frase, eu não sei qual foi o pensador, que quando você busca por respostas, quando você não tem respostas de nada, qualquer uma serve, ainda que seja mentira. E o espiritismo, no kardecismo pelo menos, ele tem essas respostas racionalizadas. Eles conseguiam te explicar alguns dos mistérios da metafísica de um ponto de vista que uma pessoa racional, ela tende a aceitar. E eu fiquei no kardecismo por um tempo. Por volta dos meus 22, 23 anos, mais ou menos, eu estava meio morno. E a partir dos 24, 25 anos, eu comecei a mergulhar mais fundo. Comecei a ministrar palestra em centro espírita, era palestrante, formador também, quando podia. Comecei a me envolver com as primeiras obras de caridade. Conheci pessoas maravilhosas. Não tem como você não dizer que aquelas pessoas não são maravilhosas. Não tem como você dizer que elas não se dedicam à caridade, às obras delas, porque você vê ali realmente uma pessoa se doando naquilo que ela acredita que é verdade. Então, em nenhum momento eu estou falando aqui das pessoas, tá? E eu aceitei aquilo como verdade durante muito tempo, só que eu queria mais resposta. Eu queria mais respostas. Era muito pouco para mim ainda. E até uma característica do espiritismo, que é o seguinte, ele te deixa livre para buscar essas respostas. Ele dá um alerta que você não deve procurar muito, porque pode ser perigoso, mas... E aí eu comecei a procurar. Se eu estava no kardecismo, comecei a procurar outras respostas no budismo, comecei a procurar outras respostas na cabala, comecei a procurar outras respostas no ocultismo, mais pesado, e quando eu menos dei conta, eu já estava com Aleister Crowley, Anton LaVey, Conde de Saint-Germain, toda essa galera aí toda, eu já estava lendo, folheando os livros, vendo tudo que era as 11 dimensões da Cabala, como ela explica a criação do universo, e por aí vai. É meio uma viagem. E esse foi o meu contexto de vida. E me aprofundando, mergulhando, acreditando que ali eu estava encontrando uma verdade que poucas pessoas tinham contato, conhecimento. E até que eu conheci a Camille, minha esposa, que era católica, mas estava afastada da igreja. A gente casou no civil, né? Teve nossos primeiros filhos, gêmeos. E aí começou o teste de fogo do nosso casamento. Isso em 2014 ainda, tá? Começou o teste de fogo do nosso casamento. Porque gêmeos, prematuros extremos. 6 meses de gravidez, a Camille me liga uma vez, eu estava no trabalho em outra cidade. André, eu fiz aqui ultrassom e os meninos vão nascer agora. Como assim? Tá com 28 semanas? É agora. Como assim? Eu estava a 500 quilômetros de Fortaleza. E aí vocês imaginam como fica a cabeça do pai numa hora dessa, né? Achando que vai morrer todo mundo da família dele de uma vez só. E eu chego em Fortaleza de madrugada. Quando eu chego, vou ver meus filhos. O Noah, o mais velho, 2 minutos mais velho,
do tamanho de um celular, pesando 900 gramas, o Gael gordo, 1,2 kg. E aí começa a prova de fogo de tudo, porque só de UTI foram 3 meses. 88 dias, 80 dias. Um deles, 3 cirurgias cerebrais, o outro sepse na UTI, o outro adoecendo. E aí a Camille me apresentou o texto da Divina Misericórdia. Eu vi a Camille rezando toda noite, enquanto essas crianças estavam na UTI. E eu indiferente. A Camille me leva para missa no Shalom, o Padre Antônio Furtado, né? O Padre Antônio Furtado tinha cabelo preto ainda, viu? Bigodezinho preto também. E o Padre Antônio Furtado passa por nós na adoração ao Santíssimo, a Camille lá rezando e eu no celular. Para mim, o Santíssimo era um pedaço de metal. Esse era o André. O Padre Antônio Furtado passa por mim, olha para mim, ainda eu olhando o celular, ainda me abençoa, não sei como. Não sei se viu alguma coisa em mim, eu não sei. Eu sei que ele me abençoou ainda e a Camille, em estado ali de choro, não conseguia explicar o que estava acontecendo. Eu sei que as crianças na UTI, chegou aí um padre lá na UTI e batizou uma criança do lado do leito. E eu ainda cheguei a pedir, padre, o senhor pode batizar meus filhos também? E o padre disse que, perguntou, você é católico? Eu não. Então não faz sentido por enquanto. Depois eu vou explicar porque hoje eu entendo o que o padre fez, tá? Essa resposta veio para mim depois. E os meninos saíram da UTI e, claro, e a vida da gente continua, né? Porque crianças prematuras precisam de todas as terapias. O Gael ficou com uma paralisia cerebral e fomos tocando a vida como a gente vai lutando o tempo todo. E nisso a gente se mudando. A gente se mudou ainda da cidade que eu estava, Caicó, nos mudamos para Teresina, nos mudamos para o Rio de Janeiro. E veio a pandemia e a gente o tempo todo nesse processo. A Camille afastada da igreja. Eu, para mim, não estava mais indo em centro espírita nem nada, mas estudando sozinho por conta própria. Sempre gostei muito de ler. E nessa época, ainda que eu estou falando de 2014, 15, 16, que foi uma situação política do Brasil na época, que estava o pessoal aflorando. E eu me lembro que estava muito em moda o discurso de esquerda e direita, começou a ficar muito em moda. E aí eu, fanático por leitura, um dia caiu na minha mão um livro de Antônio Gramsci, que é o Memórias do Cárcere, né? E lá o Gramsci ele destaca que a Igreja Católica, o regime comunista nunca conseguiu entrar na sociedade por causa da Igreja Católica, né? Filosofia grega, direito romano e Igreja Católica. E ali foi a primeira sementinha da Igreja Católica no intelecto. Por que a Igreja Católica é tão importante para a sociedade ocidental? Era algo que eu nunca tinha me perguntado. Mas foi através de uma leitura de um ateu que começou ali a florescer uma sementinha que começou a abrir, né, as raízes. E o tempo foi passando, a gente nas mudanças, até que em 2022 a Camille sente saudade de casa. Chega para mim e fala que queria que a gente casasse no religioso, porque ela precisava voltar a comungar. Ah, esqueci de falar. Claro que nesse tempo todo, eu fui a algumas missas com a Camille. Mas sempre que eu entrava numa missa, acontecia algum problema. Dor nas costas, ou dor de cabeça, enxaqueca fortíssima, ou era inexplicável. Era eu entrar numa missa e sentar que começava uma crise de enxaqueca, de dor nas costas, de perturbação mesmo, que eu não conseguia entender, explicar. E quando a Camille chega e chama pra gente casar no religioso, eu disse, tudo bem, é importante pra você, por que não? E aí eu vi realmente acontecer uma verdadeira saga de, como é que eu posso dizer, de tentativa do maligno de fazer o sacramento entrar na casa da gente. Quando a gente decide casar, a gente tem toda a preparação, né? A Camille começou tendo uma hemorragia seríssima, internação, era um mioma do tamanho de uma laranja que ela tinha, teve que tirar, internado. Então a gente vai no cartório e tem aquele tempo hábil do casamento para ele acontecer, né? Senão você tem que começar tudo de novo. Então a gente, quando deu entrada no casamento, a Camille piora do sangramento. Tem que ser internada e operar. A Camille fica livre. E aí tem que escolher o curso de noivos. Curso novo na Paróquia da Glória. Quando você se matricula, acaba em minutos. Graças a Deus. Então a gente, caçando o curso de noivos, a gente foi achar na São João Eudes, que foi onde a gente fez. Maravilhoso também, viu? E aí começa. Faltando um mês para o casamento, pouco mais, antes de um mês, mais ou menos. Eu tenho um cachorro que eu brinco, é um Buterrier, a raça dele, né? Louco, cachorro, louco. Se você ficar soltando fogos de artifício aqui, o cachorro fica balançando o rabo, achando que é brincadeira com ele. A minha sogra, a avó das crianças, pega os meninos e leva para dormir na casa dela. E como eu moro em um apartamento, o cachorro tem acesso, né, aos quartos. A gente, claro, ele não entra no quarto quando ele está dormindo, mas ele fica dormindo na porta. E a minha sogra leva as crianças para casa dela e quando eu abro a porta do quarto no meio da madrugada para tomar água,
Quando eu olho pro cachorro, ele no quarto das crianças e se tremendo de medo. As crianças tinham saído. E quando eu chamo ele, Fred, o que foi que aconteceu? Ele se urina. Um cachorro que não tem medo de nada. Eu, meu Deus, o que foi que aconteceu? E chamei a Camille para ver. Eu sei que ele não estava bem. Eram os primeiros sinais que estava se chegando. Aí a gente inventa de outro dia sair, vai à casa de praia dos pais da Camille, em Beberibe. Quando a gente volta, a gente discute por uma bobagem. A Camille queria ver a missa, eu não queria. Pois vai, Camille. E a Camille veio à missa. E nesse dia eu me lembro que eu comecei a ler um livro que era do... Não sei de que era o livro, meu Deus. Eu sei que o livro eu sei que eu comecei a ler um livro, espírita inclusive, que ele abordava Allan Kardec, falando sobre o kardecismo e sobre as verdades do kardecismo. E ficou gravada ali uma frase que era sobre buscar a verdade, que você tem sempre que buscar a verdade, uma coisa assim bem gnosticismo mesmo, realmente gnosticismo mesmo atrelado. Enquanto a Camille, na missa, eu estava lendo coisas de gnosticismo, só para ver como era a bagunça na minha cabeça. A Camille volta para casa e aquilo na minha cabeça, buscar a verdade está em qualquer lugar, a verdade tem pontos de verdade em qualquer lugar que você for. E aí quando eu vou buscar a Camille, da missa a gente vai jantar em algum restaurante, quando a gente volta, que a gente está voltando para casa, batida no carro, o motociclista bêbado se choca no carro e bate. Isso faltando pouco mais de um mês para o casamento. Prejuízo no carro financeiro. E aí o tempo passa de novo e só as coisas para atrapalhar a gente. Porque véspera de sacramento parece uma coisa, que vem tudo para atrapalhar você receber o sacramento. Aí vai casar, vai ter problema. Vai receber o batismo, vai ter problema. É uma coisa. E eu sou testemunho disso aí. E aí até que o tempo vai passando e vai chegando a data do casamento. E essa data é bem marcante para mim, porque eu casei no dia 5 de abril. 5 de março de 2023, exatamente um mês antes do casamento. Aí tem o período mais triste da minha vida, que podia ter sido o último. Eu passei o dia bem com a minha família, almocei com meu irmão, passei o dia super bem. Quando é à noite, eu sou tomado por uma crise de pânico tão forte, tão arrebatadora, que eu não sei como te explicar. E do jeito que aconteceu, não era para estar vivo aqui, porque realmente foi um negócio feio. Então, meu irmão é psiquiatra, a Camille liga pro meu irmão 2 da manhã vai lá em casa, me medica, eu passo 2 dias dopado. Quando eu acordo, aí quando você abre assim a porta do meu quarto, tem um corredor e você tá na parede da sala, né? E eu sempre gostei muito de planta, tem jarro de planta lá em casa. Eu tinha uma palmeira, que a palmeira era linda, verde. A palmeira tava seca e branca, cinza, como essa cortina aqui, e arriada. Não tem como uma palmeira saudável morrer por uma praga em 2 dias. Uma praga? Só minha palmeira, o condomínio inteiro, nenhuma planta foi atingida. Ah, foi alguma doença. Uma doença e matou em 2 dias? Não tem como. A minha empregada doméstica lá em casa chega e disse: André, eu não tirei, porque se eu tivesse tirado, dito que a palmeira morreu, eu ia dizer que era mentira minha. Como explicar? Eu não sei. Na época eu não sabia, hoje eu sei. Batalha espiritual na minha casa. E a gente começou a ligar os fatos. O cachorro se tremendo, de medo, a palmeira morrendo na minha sala, batida no carro. E a gente começou a ficar, poxa, tem alguma coisa acontecendo. E olha que o sacramento nem era para mim, era só para Camille, porque eu era pagão, não era batizado. Botamos logo a cruz de São Bento lá em casa. Você for na minha casa, você vai abrir a porta lá, a cruz de São Bento. Mas ali começou a realmente cair a ficha, que tinha alguma coisa acontecendo. E o tempo passa um pouco, né, claro. Uma semana se adianta, e no que a semana se adianta, vem o curso de noivos da gente. E na semana do curso de noivos, o meu filho tem paralisia cerebral, começa a ter crise convulsiva. Uma semana internado. Na semana do casamento, a gente não sabia nem como ia ser, porque era o meu filho internado. Era a gente do curso de noivos metade do dia no curso, aí tinha que sair porque a avó estava com ele no hospital, aí a avó ia trocar postos com a gente, né? Ia ficar com os outros 2, pra gente sair e poder ficar com ele. E o pessoal, claro, que entendia. E foi esse o contexto que começou a envolver meu casamento. Véspera do casamento, faltando 10 minutos para casar, eu saindo de casa, aí o sapato novo rasga. Como é que pode isso? Abriu o jacaré no sapato novo. Era eu com a roupa do casamento, passando no shopping Via Sul, porque eu casei aqui na Glória, né? Passei no shopping Via Sul, ei, eu quero um sapato. Pra quê? Casar. Me dá logo o primeiro que tu tiver aí. Foi botando o sapato casando. O pessoal, homem, é o teu? Eu não quero saber, me dá logo esse sapato que eu tenho que casar, porque quem chega atrasado é noivo, não é o noivo, não. E casamos. Já quando o Gilson celebrou o casamento, o matrimônio, e cara, a Camille voltou a comungar. E pra ela foi uma maravilha. E você vê que uma casa, quando entra o sacramento, tudo muda. Porque a Camille casou, o meu filho, o Noah, né, 2 minutos mais velho que o Gael,
Aí chegou e pediu para se batizar, 7 anos. E no que o Noah pede para se batizar, vai toda a galera, né? Logo, então uma casa que não tinha sacramento, de repente entra de uma vez o matrimônio e entra o batismo das crianças. E como é que o coisa ruim não fica com raiva? E aí um dia vem a Camille à missa com as crianças, os meninos se batizam, né? As crianças se batizam. E a Camille continuou vindo à missa ainda sozinha. Eu ainda vinha de vez ou outra, de vez em quando. E para mim o que marcou, que eu comecei a ver que eu sentia falta da missa, foi um dia que a Camille veio com as crianças e eu peguei a coleira do cachorro e vim passear com ele. Quando eu percebi, eu estava entrando aqui na Igreja da Glória com o cachorro. Claro, ficando do lado de fora da igreja. Eu assisti a missa ali do lado de fora, com o cachorro. E esse é o recado também que eu digo para os meus catequizandos, né? Não julgue a pessoa que vem à igreja do jeito que ela estiver. Porque às vezes a pessoa foi... O termo não é esse, eu vou falar porque ele parece ser mais engraçado, mas às vezes a pessoa foi abduzida pela igreja. Ela tá passando, sentiu falta de alguma coisa, sentiu que ela tinha que estar ali e ela entrou. Então não julga, cara, a pessoa que vem à igreja às vezes com uma roupa curta, que vem às vezes com uma cara de mendigo, que vem... Às vezes a pessoa foi trazida porque ela tinha que estar ali, porque ela sentiu falta de Deus às vezes, e ela vem do jeito que tá, e Deus quer essa pessoa do jeito que ela tá. E é nesse tempo que eu comecei a perceber que eu estava sentindo falta da missa, estava sentindo falta da homilia, estava sentindo falta de alguma coisa que eu não sabia o que era. Talvez algo que eu sempre busquei, que eram respostas, que era Deus, mas eu não sabia como nem onde achar, e talvez eu acho que eu comecei a encontrar ali. E é mais ou menos nessa época que eu, no sonho, eu dormindo e eu vejo Nossa Senhora pela primeira vez. E aí, eu dormindo, eu sonho com Nossa Senhora pela primeira vez, que tem outra depois. Eu não tenho formação católica. Eu não sabia que ela tinha um mantinho azul, que Nossa Senhora de Assunção, né? Eu não sabia. E ela vem descendo do céu e no sonho tô eu e mais várias crianças, assim, num gramado bem grande. E aí, enquanto ela tá descendo, as crianças todas correm para ela, né? Mãe, mãe, mãe. E eu fico sentado olhando, sem entender o que é. Ela vindo descendo do céu. E aí ela fala para mim, André, não se preocupe, um dia você ainda vai ser um dos meus filhos. Cai um cisco aqui no olho. Você vai ser um dos meus filhos. E eu fiquei sem entender, né? Como assim, cara? Eu acordei, né? E Camille, eu acho que eu sonhei com Maria. Aí eu conto o sonho para ela e ela diz assim, André, se contei o sonho, né? E ela, André, se tu sonhou desse jeito com ela é porque vem ela tem alguma coisa muito boa pra ti. Aí eu, filho teimoso, né? Deve ser coisa da minha cabeça. E o tempo vai passando. E claro, né? Filho teimoso. Mesmo ela me prometendo que ia ser um dos filhos dela. Continuei ainda com meus livros de cabala, gnosticismo, espiritismo. E aí um dia meu filho me pergunta, papai, no que é que o senhor acredita? Tentei explicar pra ele. E naquela fase dos porquês das crianças, mas papai, por que isso? Então como é que é aquilo? E a criança não estava conseguindo explicar. Meu filho, um dia você vai entender, foi o que eu disse a ele. E aí, peguei um livro, do Allan Kardec nessa época, O Céu e o Inferno, para ler. E aí, se eu tinha a primeira sementinha lá do livro do Antônio Gramsci na cabeça, foi Allan Kardec que plantou a segunda. Porque eu pego o livro dele, O Céu e o Inferno, para ler, aí é uma passagem que Allan Kardec pergunta ao espírito evoluidíssimo dele, todos os mundos do planeta solar são habitados? Sim, todos os mundos são habitados. Júpiter é o que tem seres mais evoluídos e Plutão os menos evoluídos. Peraí. Se o espírito é evoluidíssimo, a resposta tinha que se confirmar com o tempo. Júpiter já foi comprovado que não tem vida. E Plutão deixou de ser planeta. Que espírito evoluidíssimo é esse? Peraí, o que é que eu estou seguindo minha vida inteira? E aquilo ficou se batendo. Porque o próprio espiritismo diz que a ciência vai confirmar depois tudo do Consolador, que para os espíritos o Consolador, o Espírito Santo é a doutrina do espírito, né? Mas, cara, que a ciência já está confrontando, já começa a estar mentindo. Então, das duas, o Allan Kardec é uma fraude ou uma mentira de verdade. E a cabeça começa a ficar confusa, porque você fica, meu Deus, o que foi que eu acreditei durante esses últimos 20 e poucos anos? E você começa a entrar no espiral. E aí eu comecei a pegar Santo Tomás de Aquino, Santo Agostinho, porque, esse pessoal aí, eles escreveram no século IV, no século V, no século X, no século XIII, e as verdades que eles falam se aplicam hoje. Como é que uma coisa do século XIX já é comprovado que é mentira? E aí a Suma Teológica eu li em um ano, pra ter noção. Santo Agostinho saí pegando, a Patrística saí pegando, e quanto mais eu lia, mais eu ia vendo que, meu Deus do céu, olha isso. E você ia vendo que as coisas não são bem como te falam, e você vai quebrando aqueles paradigmas, e você começa a ver que a verdade, ela vem à tona, se você quiser enxergar.
Eu até brinco que o pessoal, em algumas igrejas, denominações, chega a dizer, eu me converti, como se Deus fosse a fada madrinha da Cinderela, que bate na tua cabeça, plim, de repente transforma a gata borralheira na Cinderela. Não, conversão é uma escada gigante, que você vai subindo um degrau, depois o outro, e você vai se apaixonando por cada degrau, cada degrau. E a Santa Teresinha que sabia, né, que queria pegar o elevador, né, ir direto. Eu ainda fui subindo uma escada ainda, e não estava muito confiante nos degraus não, ainda ia desconfiando. Até que um dia eu pego outro livro, mais ou menos, de ocultismo, né? E aí era uma passagem sobre a fuga dos hebreus do Egito. Ele questionava se era aquilo mesmo de verdade, e um ponto de vista cabalístico para a coisa. Naquela noite que eu li o livro, aí Nossa Senhora aparece depois para mim, na mesma noite que eu leio esse livro, esse trecho, Nossa Senhora aparece para mim pela segunda vez. Aí agora não era mais a mãe amorosa que me dizia que ia ser um filho, não, agora era a mãe que vem puxando a orelha, dizendo que se eu continuasse acreditando naquelas coisas, ela me apresenta um fosso na frente, um cenário assim bem feio na frente. A foto aqui ela é uma representação que eu fiz mais ou menos no Photoshop, tipo mal e porcamente. Eu tô atrás de um pintor que faça essa tela para mim. Se eu continuasse acreditando nessas coisas, era ali meu lugar, que eu ia parar. E aí eu me toquei. Na semana seguinte teve uma escola da fé que eu cheguei pro Padre Elano, né, a embosqueira ali, né, uma emboscada literalmente. Padre Elano, me batize. Aí, não é assim não, mas o Felipe foi assim, eu quero, me batize, tá aqui água, que o senhor quer. Aí ele, não, fale com a Zita, minha secretária vai te encaixar numa turma. Aí eu falo com a Zita, a turma já tinha começado. Não, agora só ano que vem. Eu, não, mas o Padre Elano disse que eu me encaixasse, desse um jeito. E aí deram um jeito e me encaixaram na turma. E aí eu comecei minha caminhada de fé, meu batismo, véspera do batismo, mais perseguição agora no trabalho. E aí eu me batizei, recebi minha primeira comunhão, e aí vem a crisma. E aí eu fiz a crisma na turma seguinte, consciente que realmente era aquilo que eu queria para minha vida. E quando eu recebo a crisma, cara, você é inundado pelo Espírito Santo. Aí você sente que tudo aquilo que você buscou, de repente, faz sentido. Aí você entende que você está em casa, que você realmente era o filho pródigo, que você está nos braços do Pai. E quando eu recebo a crisma, logo em seguida, eu passando aqui na igreja e já me puxam pela mãe, tu vai ser catequista. Eu, como assim catequista? Eu acabei de receber a crisma. Não, mas tu tem que ser, tu tem que ir. Eu, tá bom, vamos ser catequista. Então, eu não sei explicar as coisas de muita emoção. Você fica até um pouco nervoso também falando, porque você remexe com muita coisa que é ferida sua mesmo. Porque você fica pensando em quantas pessoas você tirou do caminho de Deus, quantas pessoas você levou para a perdição. Se eu fui palestrante de centro espírita, eu aceitei porque agora minha missão é o contrário agora. Eu tenho que compensar todas aquelas almas que eu levei para o buraco, eu tenho que tentar trazer agora, né? E eu sou a prova viva de que Nossa Senhora é a bala de prata de Deus, né? Se ela apareceu para mim, é porque acho que só ela mesma podia resolver, dar um jeito nas coisas, porque mesmo com tantas coisas acontecendo, eu não fui capaz de enxergar Deus. Eu acho que a minha cabeça era tão confusa que a voz de Deus não era capaz de escutar. E ela foi a mãe que chegou e trouxe serenidade, trouxe paz. E hoje nas minhas turmas de catequese, que eu aceitei o desafio, o que eu tento mais mostrar a eles é isso, que Deus não é uma emoção, que você vem, estou convertido. Porque se você ficar nesse espiral de ficar procurando Deus com uma emoção, quando essa emoção passar, você não tem raiz. Você se apaixona e depois que você se apaixona, e aí o que é que você tem? Deus é uma construção, Deus é a junção da razão com a fé. Ele é a junção de toda sabedoria, e não tem como a sabedoria ser baseada em uma emoção. E é por isso que eu mando meus catequizandos estudarem sobre Deus. Eu até brinco que é a teoria do buraco. Vocês têm que cavar um buraco. Vocês só vão encontrar água nesse buraco se vocês cavarem. O catequista só te dá pá e a picareta. E o que a gente pode fazer por vocês? É vocês que têm que ir atrás. Então a minha história de conversão é essa. Ela passa pelo ateísmo, passa pelo gnosticismo, passa por nomes do satanismo, inclusive, e passa por Nossa Senhora. Toda história de retorno à casa de Deus tem isso. Nas minhas turmas eu digo isso, né? Você tem uma história triste que você saiu da casa de Deus, você tem uma história triste que saiu da casa do Pai, mas tem uma mais feliz ainda de retorno. E essa é a minha história de retorno. Eu voltei para a casa do Pai, eu vim para a casa do Pai, um lugar que eu não conhecia. E eu me deslumbrei quando eu cheguei aqui. Não tem palavras para dizer. E claro, André, tá tudo bem agora? Agora tá. Agora tá. E Deus vai te dando mimos o tempo todo. E desde que eu aceitei ser catequista, Nossa Senhora eu não vi mais não. Mas Deus responde minhas orações com milagres o tempo todo. Na Eucaristia, resposta para minhas orações, que eu peço respostas físicas, Deus me dá respostas físicas para minhas orações. E agora o que eu posso dizer é que eu sei que eu não preciso buscar fora da igreja.
Eu sei que a resposta está aqui dentro. Eu só tenho que acreditar que realmente isso aqui foi fundado por Deus. É a fundação dele que está aqui. E se hoje eu estou aqui tentando trazer pessoas para Deus, dando testemunho, falando o que aconteceu, é porque ele me quis isso aqui. É porque ele sabia que tinha um plano para mim que era maior que qualquer outra coisa que eu mesmo tinha pensado. Hoje a minha família está bem, as crianças estão fazendo agora a turminha de primeira comunhão deles, e são outros filhos de Deus que a gente pretende deixar no caminho de Deus também, e que sejam luz na vida de outras pessoas.